Fala pessoal, beleza? Então pessoal, dando início à nossa segunda aula desse módulo básico, dos chamados princípios da contagem, que é a matemática básica. O princípio da contagem a gente vê tanto nessa parte, que é a teoria do número, quanto lá em análise combinatória. Nós vamos agora relembrar as chamadas operações com os números naturais. Multiplicação, divisão, subtração e adição, correto? Então, uma viagem à tia Teteca, sem me alongar muito, sem mais delongas, tá? Operações com os naturais, senhores. Bom, operações com naturais, né? Primeiro, a gente tem que lembrar a nomenclatura de cada uma das operações, cada uma das partes das operações, certo? Então, vamos começar aqui pela adição, certo? Começar pela adição. Quando eu tenho a adição, vamos pegar essas partes aqui, ó. Olha como isso é uma volta ao passado. A mais B mais C igual a S. A, B e C são as partes da adição. Nós chamamos isso de parcelas. O resultado é a nossa soma ou total. Beleza? Show de bola? Na multiplicação. Tá? Eu tenho que A vezes B vezes C é igual a P. Ou seja, A vezes B vezes C, as partes da multiplicação são os nossos fatores. E o resultado é o nosso produto. Pessoal, vamos lá. Então, isso é muito importante. Se ele fala, como já aconteceu, mas foi FCC, falava o seguinte: o número 60, 70, não lembro, foi dividido em 3 parcelas. Porra, se foi 3 parcelas, significa que x mais y mais z, porque parcela é soma, era igual a 70. Se ele falasse o número 70 foi dividido em 3 fatores, eu teria que x vezes y vezes z é igual a 70, entenderam? Olha, mudar um nomezinho altera tudo. Então, toda vez que ele falar em parcela, ele está se referindo a uma soma de números. Toda vez que ele se referir a fator, tá? Ele está se falando sobre o que? Um produto de números, certo? É muito comum ao fator, quando falo um fator multiplicativo, é redundante, porque se é fator, já é multiplicação. Estão vendo? Mas vamos continuar a nossa viagem à tia Teteca. Vamos lá. Bom, continuando, temos mais 2 operações fundamentais. 3. Subtração, tá? Que na verdade a gente chama de diferença, tanto faz. Subtração. Olha como isso daqui é uma volta ao passado, ó. M menos N, tá? Menos S igual a R. M é o nosso minuendo. O número de onde tira o outro é o minuendo. S, o número que é retirado, é o nosso subtraindo. Tá legal? E R é o nosso resto ou diferença. Resto ou diferença. Beleza? Minuendo, subtraindo, resto e diferença. Show de bola! E na divisão, que está faltando para a gente fechar as operações fundamentais, divisão. Nós temos a divisão, ela tem essa forma, ó, tem um número dividido por o outro, Dzão, Dzinho, nos dá um resultado que eu estou chamando de Q e o resto. O número que é dividido nós chamamos de dividendo. O número que divide é o nosso divisor. O resultado é o nosso quociente. E o que resta é o resto mesmo. Resto. Beleza? Isso foi nova volta ao passado, né? Pessoal, por quê? Porque uma questão de matemática, ela não vai falar um número menos o outro, ela vai falar o minuendo, subtraindo, o resto, o dividendo, divisor, o quociente. Então, conhecer as partes de uma divisão torna-se extremamente importante, de uma operação fundamental, torna-se extremamente importante, beleza, pessoal?
E aí nós temos algumas propriedades. Vamos ver. Eu devia olhar porque eu estou mudando aqui, alternando a câmera para tela de fundo, certo? Eu não tenho uma grande produção aqui. Vamos lá. Propriedades associativas. Só tem propriedade associativa na multiplicação e na adição. Porque se eu tenho 3 mais 4 mais 5 mais 6, eu não preciso fazer essa conta direto. Eu posso fazer isso, ó. 3 mais 4, 7. 5 mais 6, 11. Tá? É como se eu estivesse associando 2 em 2, 3 em 3, tanto faz. E aí eu faço a soma final, 18. Certo? Na multiplicação também tem essa propriedade. 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6. Eu posso fazer por etapas. Ó, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 6, 30. 12 vezes 30, 360. Não tem essa propriedade na subtração e não tem na divisão, tá? Somente na adição e na multiplicação. Tá? Elemento neutro tem todos. É aquele número que quando eu opero com ele, eu não altero o resultado. Na adição e na subtração é o zero. Então é o zero na adição e na subtração. Porra, Adriano, não entendi. É fácil. Fácil, ó. Tá, vamos lá. 3 mais 0 vai nos dar quanto? 3. Quando eu somo o zero, não altera nada. Da mesma forma que 5 menos o zero é quanto? 5. Subtrair o zero não altera nada, é neutro. E é o 1 na multiplicação e na divisão. Tá? Então, bora lá. Nós sabemos que, sei lá, 3 vezes 1 é igual a 3. Não alterou nada. 7 dividido por 1 é igual a 7. Não alterou nada, beleza? Entenderam o que é o elemento neutro, pessoal? O elemento neutro é isso. É aquele número que eu realizo a operação e não altera nada. Vamos lá. Dando sequência à nossa bagacinha, tá? Dando sequência à nossa bagacinha, propriedade comutativa. Também só tem na adição e na multiplicação. Certo? Diz o seguinte, se eu tenho 7 mais 3 mais 5, isso daqui é a mesma coisa que, sei lá, 3 mais 5 mais 7, ou seja, a ordem das parcelas não alterou o resultado. O resultado aqui é 15 e o resultado aqui continua sendo 15. Da mesma forma que eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, é a mesma coisa que 3 vezes 5 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Certo? Essa é a chamada propriedade comutativa. Propriedade distributiva diz o seguinte, se eu tenho um número, tá, multiplicando uma soma ou uma diferença, eu posso fazer isso daqui por partes, ó. Eu posso multiplicar A vezes N, mantenho a soma ou diferença, B vezes N, tá? A gente aplica o que nós chamamos de chuveirinho. E a volta, tá? E a volta é a evidenciação. A gente coloca o N em evidência. Então, por exemplo, se eu tenho 7 que multiplica, sei lá, 15, e eu não sei fazer essa conta de cabeça, tá? 15, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que 15 é a mesma coisa que o quê? 10 mais 5. E posso aplicar a propriedade distributiva. 7 vezes 10, 70. Mais 7 vezes 5, 35. 70 mais 35 vai nos dar 105. É muito comum a gente usar isso daqui, ó. Tá? 3 que multiplica x mais 2. 3 vezes x, olha o chuveirinho. 3x. 3 vezes 2, 6. Beleza? Beleza, pessoal? Então,
entenderam quais são as propriedades, né, as propriedades das operações fundamentais. Só que agora a gente vai ver propriedades específicas da divisão, tá? Guardem que são importantes, certo? Vamos lá então, pessoal. Primeira propriedade. O menor resto possível em uma divisão é 0 e o maior é d menos 1. Então, o resto é um número que vai variar de 0 até o divisor menos 1. Adriano, não entendi. Vamos lá, vamos com calma. Guarda isso daqui em vossos corações. 0 é quando a gente tem a chamada divisão exata. E d menos 1 é o maior resto possível. Ó, maior resto possível. Adriano, não estou entendendo. Calma, federal. Vamos lá. Por exemplo, quando eu divido um número por 7, tá? Isso daqui vai me dar um resto qualquer. O resto vai variar de o menor resto possível é 0. E o maior resto possível é o divisor, que é 7 menos 1, ou seja, vai ser 6. Então, os restos vão variar de 0 até 6. 3, 4, 5, 6. Quando eu divido por 7, o menor resto possível é 0 e o maior é 6, o divisor menos 1. Quando eu divido um número qualquer x por 10, isso daqui vai nos dar o resto. O menor resto possível é 0, quando a divisão é exata, e o maior resto possível é o divisor menos 1, que é quanto? 9. Ou seja, quando eu divido por 15, o maior resto possível é 14. Quando eu divido por 50, o maior resto possível é 49. E assim sucessivamente, beleza? E agora a gente vai ter um teorema que é importantíssimo, o teorema fundamental da divisão. Tá? Numa divisão temos que o dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Ou ainda, dzão é igual a dzinho vezes o quociente mais o resto. Pessoal, guardem isso em vossos corações. Guardem isso, tá? Adriano, não entendi. Fácil, olha aqui. Vamos supor que eu tenha 23 dividido por 7. Isso vai nos dar 3 e resto 2. Eu posso falar que o 23, que é o dividendo, é igual ao divisor, que é 7, vezes o quociente, que é 3, mais o resto, que é 2. 7 vezes 3, 21, mais 2, 23. Correto? Vamos ver uma aplicação disso? Determine o dividendo em uma divisão exata, em que o divisor é 8 e o quociente é a metade do divisor. Olha, uma divisão eu tenho dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos lá. Ele quer saber o dividendo. Então, ele quer saber esse cara aqui. A divisão ela é exata. A divisão ela é exata, voltando aqui, ó, quando o meu resto vale quanto? 0. Então, eu já sei que o meu resto vale 0. Tá? Que a divisão é exata. O divisor é 8. Divisor é exatamente esse cara aqui. 8. E o quociente é a metade do divisor, ou seja, metade do divisor, quociente, esse cara aqui, vai ser 4. Pelo teorema fundamental da divisão, nós temos que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, o dividendo vai ser igual a 32. Guardem isso, muito importante. Muito. Bom, uma continha de dividir, mas se a gente não conhecer, tá, a teoria a gente não faz. Olhem essa. Determina a soma dos algarismos do dividendo. Então, se tem dividendo, é uma divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Ele quer saber a soma dos algarismos do dividendo desse cara, tá? Onde que o quociente é 7. Olha aqui, ó, o quociente é 7, tá? Quociente é 7. O resto, bom, o divisor é o dobro do quociente. Divisor é esse cara aqui. Se o quociente é 7, o dobro vai ser 14. E o resto é o maior possível. Quando eu divido por 14, o maior resto que eu posso ter é quanto? 13. Daqui eu tiro que dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Opa, certinho.
mais o resto. 14 vezes 7, 98. 98 mais 13 vai nos dar 111. Só que ele não quer o dividendo, ele quer a soma dos algarismos do dividendo. Tá? Soma dos algarismos, 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 vai nos dar quanto? 3 era a resposta. Bom, pessoal, viram? A gente trabalhou agora com a parte bem básica das operações fundamentais, mas viram quantas novidades? Não é que isso vai cair diretamente, não, mas pode cair no meio de uma questão. E aí eu tenho que saber resolver isso, eu tenho que lembrar do nome de uma operação, de uma parte, de uma operação fundamental. Beleza, pessoal? Obrigado novamente pela atenção de vocês, tá? Vamos continuar com a nossa parte básica, próximo assunto, operações com frações. Forte abraço, galera!